E aí, fera, beleza? Vídeo de revisão, apanhado geral de eletromagnetismo, certo? Serve para aquele cara que teve aquela dúvida e não tirou na aula, aquele cara que não entendeu aquele detalhezinho e aí ele tira essa dúvida no vídeo, certo? Só para lembrar, a gente viu na aula passada que fontes geradoras de campo são duas. Ou a gente tem spins orientados em um corpo com característica magnética, certo? A gente tem, por exemplo, o Fe3 ou 4, a magnetita. Quando a gente consegue orientar os spins dela, ela consegue gerar campo magnético ao seu redor, beleza? Outra coisa importante, como é que a gente consegue gerar campo magnético sem ser pela magnetita? Isso mesmo, pela corrente elétrica. Pega um fio e nesse fio passa corrente elétrica. Assim que tu passar a corrente elétrica no fio, lembra que ao redor desse fio aparece uma região de campo magnético, beleza? No eletromagnetismo, eu quero definir uma coisa já antes de a gente dar o pontapé inicial nessa revisão. Cara, lembra comigo, corrente elétrica constante gera campo magnético constante. Anota isso aí, ok? Corrente elétrica constante gera campo magnético constante. Massa. E uma coisa importante que a gente vai aprender no eletromagnetismo. Cara, campo magnético variável gera corrente elétrica variável. Beleza? Repetindo. Corrente elétrica constante gera campo magnético constante. Campo magnético variável gera corrente elétrica variável, certo? Anotado isso, fera, vamos lá lembrar tudo que a gente viu. Eu quero começar com força magnética. Lembra que força magnética eu defini em duas situações. Sobre uma carga elétrica e sobre um fio, o qual passa uma corrente elétrica. Eu defini essas duas etapazinhas. Lembra que força magnética é a força que um campo externo provoca quando entra em contato ou com a carga ou com o fio, ok? Lembra, são duas situações, força magnética sobre carga e força magnética sobre fio, beleza? Tem um tópico ali à direita, tu já está enxergando entre fios, certo? E aí é o mesmo princípio de força magnética sobre o fio só, certo? Só é um apanhadozinho mais detalhado que a gente faz. Aí olha para cá, fera, ó, olha para cá. Força magnética sobre a carga. Sobre a carga, lembra que essa força vai atuar sobre a carga quando a carga tiver pelo menos dois fatores diferentes de zero. Como assim, professor? Vamos lembrar, como é que eu calculo a força magnética sobre uma carga? Eu calculo a força magnética sobre uma carga com essa formulazinha daqui, ó. Q vezes V vezes B vezes o centro de θ. Quem é a carga? Carga é o valor numérico da carga desse corpo aqui, certo? Beleza. Quem é V? V é a velocidade do corpo. E quem é B? B é o campo externo que provoca a força sobre essa cargazinha daqui, ok? E quem é o θ? Θ, galera, θ é o ângulo entre a velocidade da carga e o campo que a carga sofre, ok? O campo externo. Aí deixa eu dar só um detalhezinho para tu. Cara, esse θ daqui, em 99% das questões, esse θ vale 90 graus. Por quê? A velocidade sempre vai ser perpendicular ao campo. Aqui nesse caso o campo entra na folha e a velocidade ela está assim, ó. Então, ó, entrando e assim, tu vai ver que o formato dos dois vai ser isso aqui, ó. Então isso aqui é perpendicular, 90 graus. Campo entrando e velocidade para a direita, ok? Ó, campo entrando e velocidade para a direita. Ambos são o quê? Isso mesmo, perpendicular, certo? E aí se é perpendicular, o seno de 90 sempre vai dar quanto? 1. E aí a formulazinha fica força igual a QVB. Isso em 99% dos casos, ok? Beleza, fera? Quando ele te pedir para calcular a força, provavelmente ele não vai te dizer. Mas tu olhando para a questão, tu olhando para o sistema que ele te der, tu já vai notar que a velocidade, que é esse carinha aí vermelho, certo? Tu vai notar que essa velocidade, ó, vou até botar aqui, ó. Esse cara aqui é a velocidade, certo? Tu vai sempre notar que a velocidade é perpendicular ao campo. E aí aquele seno de θ some, porque vai ser igual. E a força fica apenas igual a Q vezes V vezes B. Lembra que Q é a carga, V é a velocidade da carga e B é o campo externo que atua sobre a carga, certo? Beleza. Eu quero lembrar contigo que
essa força magnética ela pode ser zero. Ela pode ser zero por vários fatores. Quais são os fatores? Vamos discutir aqui. Essa força vai ser zero quando a carga for o quê? Quando a carga for zero. E quando é que a carga é zero? Quando ela é neutra. Perfeito. Então, a força é zero quando a carga é neutra. A força também vai ser zero quando a velocidade for quanto? Isso mesmo, zero. Ou seja, a força vai ser zero quando a carga estiver em repouso. Perfeito. A força também pode ser zero quando o campo externo for quanto? Zero. Perfeito. Então a gente já tem 3 etapas onde a força pode ser zero. A quarta etapa onde a força pode ser zero é a etapa que eu estava explicando já no iniciozinho. E esse θ aqui geralmente vai ser quanto? 90 graus. E se ele for zero, quanto é o seno de zero? Zero. E aí tudo isso aqui multiplicado por zero, a força vai também dar igual a zero. Ou seja, para finalizar, essa força vai ser zero quando esse ângulo for zero. E quando é que esse ângulo é zero? Quando a velocidade da carga, ou seja, a velocidade com que a carga entra, for paralela ao campo. Então anote isso aí, fera. A força magnética é zero quando a velocidade da carga for paralela ao campo. Perfeito. Anote isso aí, fera. E vamos aplicar rapidamente a regra da mão esquerda aqui, ó. Lembra? Regra da mão esquerda, F, B, V. Da mão esquerda, beleza? Então, ó, vamos descobrir para onde a força dessa carga aponta. O xizinho indica que o campo magnético está entrando. Então, ó, o campo magnético é meu indicador entrando. A velocidade, que é esse maior de todos aqui, esse dedo maior de todos aqui, ele tem que estar no sentido da velocidade. A velocidade está para a direita, ele também está para a direita. Perfeito. E meu polegar é para onde aponta a minha força. Lembra que a regra da mão esquerda, ó, tu tem que ter todos os dedos perpendicular, beleza? Então, campo entrando, velocidade para a direita, a força está para onde? Para cima, perfeito. Se a força está para cima, ó, olha a trajetória que ele faz. A força magnética está para cima, certo? A força magnética está para cima e ele faz essa trajetória daqui, ó. Ele sobe sendo puxado pela força magnética, ok? Lembra comigo também, se a carga fosse negativa, a regra da mão esquerda também vale para ela. Mas para onde tu achar a força, a resposta é o inverso. Se essa carga fosse negativa, tu fez a regra da mão esquerda, deu para cima. Beleza, deu para cima, mas se fosse negativa, na verdade seria para onde? Para baixo. Lembra disso, ok? E aí, ó, como ela faz essa trajetória circular, tu concorda comigo que se é uma trajetória circular, tem raio. E aí algumas questões pedem para tu calcular esse raio. Como é que eu vou calcular esse raio? Relação embaixo. Eu faço uma igualdade entre força centrípeta e a força magnética, que é esse QVB seno de θ. Lembrando que seno de θ, na maioria das vezes, 99% das questões, esse cara vale 1, certo? Então, eu faço essa igualdade e chego nessa relação final aí, ó, que o raio é igual a mv sobre QB. O raio da trajetória, ele é igual a mv sobre QB. Quem é M? M é a massa. Perfeito. Quem é o V? V é a velocidade da carga. Quem é Q? É o valor da carga em coulombs. E o B é o campo que essa carga sofre, ok? Alguma dúvida, fera? Se tiver alguma dúvida, dá uma pausazinha, manda um WhatsApp, manda um Instagram, faz alguma coisa para entrar em contato comigo, certo? Que eu te ajudo, beleza? Encerrando essa primeira parte de carga, eu quero ir para fios. E a gente finaliza a primeira etapa do vídeo e a gente já parte para a parte de indução magnética, que é importantíssimo, ok? Lembra comigo aí, ó, força magnética também atua na carga, mas também atua no fio, certo? E aí a relação matemática fica praticamente a mesma coisa, certo? A força sobre o fio vai ser B e L, Bio. Quem é B? B é o campo externo que o fio sofre. Lembrando, a força magnética é provocada por um campo externo. Eu sei que esse fio aí passando corrente gera campo também, mas o campo que ele gera pouco importa, porque a força é proporcional ao campo externo que está aparecendo, ok? Não o campo que ele consegue gerar, beleza? Então, ó, a força magnética vai ser B vezes I vezes L. A força magnética sobre esse fio vai ser B, I e L. B é o campo que ele sofre, I é a corrente que circula por ele e L é o tamanho do fio, ok? Beleza? Tu pode aplicar a regra da mão esquerda também para saber se o fio está sendo puxado para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e por aí vai. Mesmo estilo, ó, FBV, certo? FBV. O B, ele está entrando, o xizinho é o B entrando. O V, aqui o V, ele é simulado pelo sentido da corrente, certo? O V.
Sentido da corrente. A força está para onde? Para cima. Perfeito. Então quer dizer que esse fio é puxado para cima pela força magnética. Ok? Simples assim. E o valor a gente calcula por Bill. De boa? Beleza. E para a gente finalizar essa primeira etapa e já correr para a indução, a força entre fios, galera, a força entre fios é um pouco complexo de entender, mas quando a ficha cai, tu vai dizer, poxa, é só isso. Realmente, é muito fácil, mas é complexo de entender o início. Ó, se liga. Fio 1 e fio 2. Naqueles exemplos dali, pouco importava quem estava gerando o campo, a gente só sabia que o campo existia, certo? Aqui, a força que o fio 1 sofre é provocado pelo campo que o fio 2 gera nele. Aqui, ó, o fio 2 gera esse campo aqui, ó, saindo, ok? Enquanto o fio 1 provoca um campo entrando no fio 2 e aí aparece uma força sobre o fio 2. Tu sacasse isso? Nas outros exemplos, quem gerava o campo pouco importava. Agora, quem gera o campo, a gente sabe que um fio gera o campo no outro fio. E assim sucessivamente, ok? Então, eu posso, pela regra da mão esquerda, já determinar. E aí eu vou dar já um bizuzinho para tu. Com a regra da mão esquerda, eu posso determinar se é atração, se é repulsão entre os fios, certo? Se esse fio está atraindo esse, se esse fio está empurrando esse, repelindo. Vê como é fácil. Quando as correntes estiverem no mesmo sentido, não tenha medo. É sempre atração. Então, nesse caso aí, as correntes estão ambas subindo. Então, um fio atrai o outro. Se uma corrente estivesse subindo e a outra estivesse descendo, aí é um fio repele o outro, ok? Simples assim. De boa? Beleza. Como é força sobre o fio, eu também calculo por Bill, certo? Então, a força que o fio 1 sofre é Bill. E a força que o fio 2 sofre também é Bill. Só que vê a pegadinha. Quem é que gera a força sobre o fio 1? O campo 2. Quem é que gera a força sobre o fio 2? O campo 1. Então, a única diferença é essa. Se você vai calcular a força no fio 1, tu tem que usar o campo de 2. E lembra como é que calcula o campo magnético em um fio? B é igual a μ0I sobre 2πd. Aqui a gente coloca um R também, né? Só que esse D aqui, ou R, tanto faz, é a distância entre os fios, ok? Então, se eu for calcular do fio 1, a força sobre o fio 1, eu tenho que usar o campo de 2. Ou seja, aqui eu vou usar a corrente de 2. Tranquilo? Aí, vezes a corrente de 1, que aí vem da fórmula de Bill normal, vezes o tamanho do fio 1, certo? Se eu for para o fio 2, calcular a força sobre o fio 2, eu tenho que usar o campo gerado pelo fio 1, porque é o fio 1 que gera o campo no fio 2. Aí, se eu fosse calcular o campo, B1 seria igual a μ0 vezes I1 sobre 2πd, ok? Simples assim. Deixa eu te dar uma dica. Esses carinhas aqui vão ser iguais. Se eles são iguais, essas forças aqui também são iguais. Ok, fera? Não perde essa revisão, certo? Não perde a linha de pensamento dessa revisão. Se ficou com alguma dúvida, dá uma paradinha, respira, refaz tudo que eu fiz aqui. Manda para mim, Ladário, não estou entendendo isso, não estou entendendo assim, assim, assado. Manda para mim, ok? Beleza? Massa. A gente vai continuar esse vídeo a partir de indução magnética, beleza? Massa. Pessoal, indução magnética se baseia num princípio simples. Se baseia em variar uma coisa para gerar outra. Vou chegar lá, bem rapidinho. Antes de a gente entender indução, a gente tem que entender um cara que é conhecido como fluxo magnético. Fluxo magnético é o seguinte, fluxo magnético é a quantidade de campo magnético que passa numa espira fechada, passa numa área. Vê, o que é o fluxo de água? É a quantidade de água que passa naquele cano, que passa naquela torneira, que passa naquela parte que a gente está analisando. Fluxo de ar é a quantidade de ar que passa naquela área, naquela região que eu estou analisando. Então, o que é o fluxo magnético? É a quantidade de campo magnético que passa numa certa área, ok? Aí, através de experimentos, a gente conseguiu determinar o seguinte, que se eu consigo de alguma forma variar esse fluxo magnético, se eu conseguir variar isso, eu consigo gerar grandezas elétricas. Professor, como assim? Vou te explicar bem por cima e depois a gente vai detalhando. Se eu pego essa espira aqui fechadinha, essa espira está fechada, certo? E por dentro dela eu consigo variar esse fluxo, ou seja, o fluxo aumentar ou diminuir, certo? Naquele intervalo de tempo, se eu conseguir aumentar ou diminuir o fluxo aqui, eu consigo observar nessa espira
grandezas elétricas surgindo. Quais são essas grandezas elétricas? Corrente elétrica e tensão elétrica, beleza? Então, ó, vê como é fácil entender. Indução magnética é o seguinte: eu vou variar o fluxo magnético para que, quando eu variar o fluxo magnético, eu consiga induzir corrente elétrica e tensão elétrica. Então, ó, anota aí. Indução magnética é, 2 pontos, variar o fluxo e gerar corrente induzida e gerar tensão induzida. Beleza? Tem uma lei para cada uma dessas duas. Tem a lei de Lenz, que define a variação de corrente elétrica, certo? Esse surgimento de corrente elétrica induzida, e aí a lei de Faraday, que determina justamente essa tensão induzida. Então, ó, recapitulando, indução magnética é variar o fluxo e gerar grandezas elétricas. Indução magnética é variar o fluxo e induzir corrente elétrica e induzir tensão elétrica. Induzir corrente elétrica, lei de Lenz; induzir tensão elétrica, lei de Faraday. Beleza. Mas, professor, o que é fluxo magnético, então, se eu tenho que variá-lo para gerar energia elétrica? Vê como é fácil. Fluxo magnético é o campo, certo, que passa na espira, vezes a área da espira, vezes o cosseno de θ. Esse θ aqui é o ângulo entre o vetor campo e o vetor área, certo? Esse θ aqui, pessoal, geralmente ele vale 0 graus, certo? Ou seja, o vetor campo e o vetor área são paralelos. E aí, tu mata ele como sendo 1. Cosseno de 0 é 1. Aí some tudo isso aqui e fica B vezes A, ok? Se ele te pedir para calcular o fluxo bruto, certo? Que eu acho que é uma questão muito improvável de ser cobrada no vestibular Enem, ok? Na prova do Enem, certo? Cara, pensa comigo. Se para que eu consiga induzir magneticamente alguma coisa, ou seja, gerar as grandezas elétricas, corrente induzida ou tensão induzida, eu preciso variar o fluxo. Para eu variar o fluxo, que é esse cara daqui, eu tenho 3 opções. Ou eu vario o campo, ou eu vario a área, ou eu vario o ângulo. Então, como é variar cada um? Variar o campo é você, perto dessa espira, ter uma fonte de campo variável. Beleza? Pegar um ímã e ficar movimentando perto dessa espira, e aí o campo aumenta, diminui, e aí você induz corrente e tensão. Beleza? Isso é variar o campo. Outra opção para variar o campo perto da espira é colocar um fio que gera corrente elétrica perto dessa espira, e esse fio gera uma corrente variável. Corrente variável vai gerar um campo também variável. E aí a gente consegue variar o campo aqui dentro, variar o fluxo e, consequentemente, induzir magneticamente ou uma corrente ou uma tensão elétrica. Beleza? Massa. Variar a área também varia o fluxo, que variando o fluxo gera indução magnética, que gera ou corrente ou tensão induzida. Como é que eu vario a área? Eu pego essa espira e fico aumentando e diminuindo ela de tamanho, ok? Isso também é uma opção que a gente pode conseguir variar o fluxo. E a outra opção é variar o ângulo. O que é variar o ângulo? É pegar uma espira que é reta e ficar girando ela. Tu girando ela, tu tá variando a angulação dela. Se tu varia a angulação dela, tu tá variando o fluxo e, consequentemente, induzindo magneticamente uma corrente e uma tensão. Tu sacasse isso? Beleza. Vamos dar continuidade a isso. Vamos definir para a gente finalizar. Pessoal, a lei de Lenz fala que se tu induzir magneticamente, ou seja, variar o fluxo perto de uma espira, vai surgir uma corrente elétrica que vai querer anular esse fluxo. Porque a lei de Lenz fala o seguinte, ó, aqui dentro tu tá variando o fluxo, de alguma forma, ou variando o campo, ou variando a área, ou variando a angulação. Você está conseguindo variar o fluxo aqui dentro. Quando tu varia o fluxo aqui dentro, vai aparecer uma corrente aqui espontânea, que ela vai dizer, epa, essa variação de fluxo eu não quero, eu vou anular essa variação de fluxo. Aí é justamente essa corrente aqui que aparece do nada, entre aspas, que a gente chama de corrente induzida, beleza? Simples assim. Então, fera, concorda comigo que a corrente circula aqui, ó, e a função dela é anular a variação de campo. Ou seja, se o campo que está... Variação de campo não, desculpa. Variação de fluxo, certo? A função dessa corrente é anular a variação de fluxo. Se o fluxo está aumentando, então vai aparecer uma corrente aqui que vai querer anular esse aumento desse fluxo, ok? Se o fluxo aqui está diminuindo, aqui dentro o fluxo está diminuindo de alguma forma, vai aparecer uma corrente induzida que vai querer aumentar esse fluxo, porque a função da corrente induzida é anular essa variação de fluxo. Se o fluxo aumenta, ela aparece para diminuir o fluxo. Se o fluxo diminui, ela aparece para aumentar o fluxo. E aí, quando a gente fizer a soma das duas grandezas, vai dar 0, porque ela vai querer anular. E aí, a gente, para conseguir usar de alguma forma ou outra essa energia elétrica gerada,
essa corrente autoinduzida aqui que aparece, essa corrente induzida que apareceu aqui, a gente consegue captar ela e jogar para os sistemas de transmissões de energia elétrica, o qual a gente consegue transmitir para todos os consumidores de energia, beleza? Então basicamente assim que a gente consegue gerar energia elétrica. A gente tem um grande ímã ligado a uma grande pá, essa pá gira, quando essa pá gira, ela altera a angulação. Se ela altera a angulação, ela varia o fluxo. E se ela varia o fluxo, as espiras que estiverem perto desse ímã girando gigante vão induzir corrente elétrica nelas mesmas. Então, como induz corrente elétrica nelas, a gente consegue captar essa corrente elétrica e jogar na rede. E aí a rede transmite para todos os consumidores de energia. Sacasse? Aí tu pode estar se perguntando, certo, professor, mas como é que eu giro essa pá? É simples, eu giro a pá através de energia cinética. Vou fazer um esquema aqui, pode ser que fique um pouquinho estranho, mas só para tu entender, só para tu captar essa ideia. A gente tem aqui o paredão da usina hidroelétrica, certo? E aqui tu tem um nível de água. Essa água, ela desce por um duto, ó, ela ganha energia cinética, desce pelo tubo, por um duto. Quando ela entra nessa região daqui, ela bate numa pá gigante. Essa pá gira, ela gira, essa pá com o movimento da água batendo nela. Essa pá está ligada a um ímã gigantesco, certo? Estou fazendo um esquema bem básico, só para tu entender. Ela bate, esse ímã gigantesco ligado a essa pá gira também, e perto desse ímã tem várias espirazinhas, certo? Várias espirazinhas. Em cada espira dessa aqui vão ser geradas as correntes elétricas induzidas, porque a corrente elétrica em cada espira dessa vai entender que o fluxo está variando. Se o fluxo está variando, ela aparece espontaneamente, entre aspas, ela aparece espontaneamente para poder anular essa variação. E aí a gente vai e rouba essa corrente elétrica dessa espira fechada e joga para o sistema de transmissão de energia, e aí essa energia chega a todos os consumidores. Beleza? Isso se baseia na lei de Lenz. E lembra, a gente aplica a lei de Lenz para descobrir qual o sentido da corrente, se é sentido horário, sentido anti-horário ou sentido horário. É só entender que esse fluxo aqui, que está aumentando, tem que desaparecer. Ou então, se esse fluxo aqui que estivesse diminuindo, ele teria que aumentar, certo? Pela corrente induzida. Então, se entrando está aumentando, eu tenho que gerar um fluxo contrário a isso. Eu tenho que gerar um fluxo que vai querer diminuir, ou seja, um fluxo que vai sair. Para quando eu somar a saída com a entrada dá zero. Como é que eu consigo gerar um fluxo saindo? Então, ó, campo, corrente. Como é que eu consigo gerar esse fluxo saindo? A corrente tem que estar nesse sentido daqui. Ou seja, a corrente tem que estar nesse sentido daqui, para poder gerar justamente um fluxo contrário ao que está aumentando. Aí tu pode estar se perguntando, e se esse fluxo aqui fosse diminuindo? Então essa corrente seria no sentido contrário, porque ela estaria no sentido contrário para aumentar esse fluxo, ok? Beleza. Vamos calcular agora como a gente acha essa tensão elétrica pela lei de Faraday. Ei, Faraday fala aqui, se tu pega essa espira e abre dois terminais nela, além de gerar uma corrente induzida, também gera uma tensão induzida. Como é que eu calculo essa tensão induzida? Tensão induzida é o número de espiras, ou seja, quantas espirazinhas eu tenho, certo? Geralmente na tua questões não sei uma, mas se tiver 1000, tu coloca no lugar de N quem? 1000, beleza. Vezes a variação de fluxo sobre a variação de tempo. Pessoal, para variar o fluxo, eu posso variar o campo, variar a área ou variar o ângulo. Se eu vario o ângulo, eu não tenho como fazer muita continha nisso, certo? A gente tem até umas questões que são mais rebuscadas, mas para o nível Enem, como a revisão é curta, eu não toco muito nisso, certo? Então, variou o θ é só para tu entender que a espira ela está girando. Variou o θ, que é o ângulo do cosseno dali, beleza? Massa. Para eu variar o fluxo, além de variar o θ, eu posso variar o campo. Se eu variar o campo, o fluxo vai ficar isso aqui, ó. O fluxo é ΔB vezes A vezes o cosseno de θ. Tu lembra que o fluxo é isso daqui, ó? Vou colocar entre parênteses. O fluxo é isso aqui. BA cosseno θ, ali. Só que, nesse caso aqui, quem está variando é meu campo. Se quem está variando é meu campo, eu coloco delta campo, certo? Esse delta representa a variação. Delta campo vezes A vezes o cosseno de θ. Nesses casos aqui, o cosseno de θ vai ser... O θ vai ser 0 e o cosseno de θ sempre vai ser 1, certo? A gente realiza a fórmula para isso. Vê como fica simples. Se ele te der aí na questão, ó, o campo variou. O campo no início era 10 e agora o campo passou a ser 50. Qual foi a variação do campo? 40. Aí tu bota aqui 40, multiplica pela área da espira, certo? A área da espira, ó, a área da espira é toda essa áreazinha daqui, ok? E divide pelo tempo que essa variação ocorreu. Simples assim, certo? Simples assim. Tem questão da UPE, do SSA3, que envolve essa relaçãozinha que eu acabei de deduzir. É uma questão que, se cair, seria simples. Ele pediria a tensão elétrica induzida, que é justamente o E,
Lembrando que a lei de Faraday determina a tensão induzida na espira. Ele também chama essa tensão induzida, que é esse E, ele também chama de força eletromotriz induzida, certo? Beleza. Então, se ele pedisse a força eletromotriz induzida, força eletromotriz não é força, certo? É uma tensão, é uma DDP, ok? Então, como é que calcula isso? N, variação de fluxo ou variação de tempo. Se for o campo que estiver variando na tua questão, no lugar de variação de fluxo, tu coloca variação de campo vezes A, porque é o campo que está variando. Aí tu vai ter essa variação dada na questão, tu vai ter a área da espira, lembrando que tu coloca essa área da espira aqui em metros quadrados, se ele te der em centímetros, transforma para metros quadrados, e esse ΔT aqui é quanto tempo essa variação demora para ocorrer, esse tempo é em segundos, ok? E aí tu vai achar a tua tensão elétrica induzida em volts, certo? Beleza, lembra que tensão elétrica induzida também é chamada de força eletromotriz, e é justamente esse Ezinho daqui, ok? Professor, certo, entendi. E se a área variar? Lembra que eu determinei que o cosseno do ângulo variando, ou seja, o ângulo variando, a gente não vai fazer continha, é só para a gente entender que a espira está se mexendo, está girando, certo? Determinei que quando o campo varia, essa fórmula daqui vira essa fórmula daqui, beleza? E quando a área variar? Quando a área variar, a questão geralmente é desse modo aqui, ó. Ele te dá uma espira em formato de U e uma barra, que a gente chama de comprimento L. Essa barra, ela está livre para se mexer. Então, tu concorda que como ela está livre para se mexer ou para a direita ou para a esquerda, quando ela vai para a esquerda, ela diminui essa área daqui, e quando ela vai para a direita, ela aumenta essa área. Então, essa barra se mexendo aqui, esse L se mexendo para lá e para cá, ele vai mexer nessa distância, ou seja, vai mexer na área. Então, a área está variando, certo? E ele se mexe com uma certa velocidade, que é uma velocidade constante. E aí, eu faço uma dedução bem rapidazinha dessa fórmula aqui, que eu não vou fazer nesse vídeo, certo? Até porque é um vídeo de revisão. O intuito dele é ser um pouco mais rápido, certo? Então, ó, dessa fórmula eu faço uma dedução rápida e chego nessa fórmula daqui, ó, o qual a tensão elétrica induzida, certo? A força eletromotriz induzida é igual a N vezes B vezes V vezes L. N é o número de espiras, que geralmente é 1. P é o campo magnético aqui nessa espira, que nesse caso ela é constante, porque quem está variando é a área, certo? Esse cara é constante, porque quem varia é a área. O V é a velocidade com que essa barra L se mexe. E o L é o tamanho da barra, ok? Simples assim. Ele também pode pedir nesse tipo de questão, já de cara, a força magnética que a barra sofre. Se é uma barra, essa barra se assemelha a um fio. Então, para eu calcular a força que essa barra sofre, era só aplicar B vezes I vezes L. O B, que a barra sofre, certo? O campo que a barra sofre. O I é a corrente elétrica induzida que aparece aqui. E o L é o tamanho da barra, beleza? Lembrando que com essa fórmula aqui eu acho a tensão induzida. Se ele me pedisse a força, eu teria que usar a corrente induzida, ok? E a corrente induzida... Professor, e como é que calcula essa corrente induzida então? Vê como é fácil. Tensão induzida é igual à resistência do circuito que ele te dá, vezes a corrente induzida. Simples assim. Tu achou esse cara, a tensão induzida por essa fórmula, o R da resistência... ele já te dá aqui da espira, certo? A resistência da espira. E isso aqui é a corrente induzida se ele pedir. Beleza? Joga nessa fórmula e tu acha. Ok, fera? Então, só para recapitular. Para eu gerar uma indução magnética, eu tenho que variar o fluxo. Variar o fluxo é variar ou B, ou A, ou o ângulo θ. Beleza? Lembrando que se a espira for fechada, é a lei de Lenz. Ela gera uma corrente contrária à variação do fluxo. Certo? Beleza. E se for a lei de Faraday, eu vou calcular a tensão induzida. Para eu calcular a tensão induzida pela lei de Faraday, que é a tensão induzida, ou força eletromotriz, é igual a espira, o número das espiras, vezes a variação de fluxo sobre a variação de tempo. Lembrando que para gerar indução, esse fluxo aqui tem que variar, e para eu variar ele, ou eu vario o campo, ou a área, ou o ângulo. Se eu variar o campo, a relação matemática fica essa. Beleza, fera? Se não entendeu, pausa o vídeo, vê o que foi que eu fiz, certo? Só para recapitular, no lugar da variação de fluxo, eu coloquei variação de campo vezes a área, porque é o campo que varia, certo? Só ele que varia. Então, ó, aqui a variação de fluxo só foi a variação de campo, certo? Porque só foi ele que variou, vezes a área. E o cosseno de θ sumiu, porque esse θ é 0. E o cosseno de 0 é 1. Quando a área variar, eu faço uma deduçãozinha rápida e chego nessa forma. Então, a área variando, tensão induzida, força eletromotriz é igual a NBVL. N é o número de espiras, geralmente é 1. B é o campo que a espira sofre, que ele é constante, certo? Nesse caso é a área que está variando, então o campo é constante. O V é a velocidade com que a barra mexe para variar a área. E L é o tamanho da barra, beleza? Se ele pedir a força, já nessa questão, Bio.
B é o campo, tu já tem, e L é o tamanho da barra. O I, que é a corrente induzida, tu não tem, calcula aqui. Sendo tensão induzida igual a RI. Tensão induzida, tu acabou de achar aqui, o R ele te dá da espira, e o I tu acha. Joga aqui, termina a conta e acha a força. E para finalizar, se o θ variar, é só para a gente entender que a espira está girando. Beleza, fera? Teve dúvida? Entra em contato, fala alguma coisa que a gente está aqui para ajudar. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.